Os brasileiros já estão animados aí, legal, legal. Então, antes de mostrar a tabela, só mais uma perguntinha para o senhor Ricardo Teixeira. Bom, os senhores chegaram a definir desde o início como é que seria esse calendário, né? Qual seria a quantidade mínima de partidas por cada sede? Por exemplo, na África do Sul, o mínimo foi de 4 jogos, né, por sede. Bom, o Brasil vai operar com 12 sedes, 3 a mais que a África do Sul. Portanto, conseguir fazer um mínimo de 4 jogos por sede em 14 foi um desafio enorme para a equipe de competição do comitê, juntamente com o departamento de competição da FIFA. Cada cidade vai ter, no mínimo, um jogo de cabeça de chave, garantindo assim que as 12 sedes receberão as melhores seleções dos seus estádios. Tá certo, muito obrigada. Chegou então o momento tão esperado. Sr. Valk, onde serão a abertura e o encerramento da Copa do Mundo da FIFA? So the opening game Bom, o jogo de abertura will será be in São Paulo. em São Paulo. It will be Brazil because Brazil is Será o jogo do Brasil, A1 in pois the o Brasil group. é o A1 na Copa. Then you see all the games. You can see that E você the vê semifinals de will be todos os played jogos. in Belo Horizonte and São Paulo. Que as semifinais serão jogadas em Belo Horizonte e em São Paulo. Then the third place will take place in Brasilia. A disputa do And the terceiro lugar final, será as you can em imagine, Brasília in e a Rio de final, como Janeiro vocês at the podem Maracanã imaginar, Stadium. será no Rio de Janeiro, Certo, no estádio do muito Maracanã. Obrigada. Sr. Teixeira, explica para a gente, por favor, como é que foi esse processo de seleção, né? O que foi fundamental para que São Paulo ficasse com a abertura e o Rio de Janeiro com a final? Bem, primeiro, as questões logísticas, como transporte, hospedagem e, obviamente, o potencial econômico da cidade. O tamanho das duas cidades e de seus estádios também pesaram muito. E nada como você abrir uma competição no Brasil, exatamente no estado onde nasceu o futebol, que foi São Paulo, no Brasil. E o desfecho da grande Copa ser no Rio de Janeiro, não poderia deixar de acontecer em outro lugar, que é o templo máximo do futebol brasileiro, um ícone internacional, Maracanã. Tá certo, muito obrigada. Sr. Valk, como é que foi a escolha dos horários para o início das partidas? Yes, and first I think that you have seen we have had one rest day after the first group phase. We have had Eu one acho que é rest day. importante For the kick-off times, lembrar que the opening adicionamos match will take place at 5 p.m. Em relação aos jogos, os jogos The group começarão às stage 5 da tarde, At 1, 4, 7, à 1 da tarde, às 4, às 7 e às 10 da noite. Teremos em um dia 4 jogos, porque, como eu disse, só teremos um jogo na abertura. Para as oitavas de final e quartas de final, os jogos serão 1 da tarde e 5 da tarde, para as semifinais às 5, para o terceiro lugar às 5 e para a final às 4 da tarde. Esse é o horário de Brasília. Essa informação completa. A única coisa que falta é que não sabemos quais jogos serão. Vamos decidir mais adiante em relação ao clima, as condições climáticas, os horários de alguns jogos. Muito obrigada, thank you very much. Certamente nós teremos jogos muito emocionantes em cada uma dessas sedes e eu tenho certeza de que o povo brasileiro estará de braços abertos para receber todos os apaixonados por futebol. Mais informações sobre as sedes e as tabelas você encontra no site oficial da Copa do Mundo da FIFA, o FIFA.com. Gentlemen, thank you very much again. Muito obrigada a todos pela presença aqui, principalmente muito obrigada a você de casa. A gente se encontra no Brasil em 2013. Tá, então, essa foi a cerimônia do anúncio do calendário oficial da Copa das Confederações em 2013 e também da Copa do Mundo em 2014. Vamos fazer um pequeno resumo para você. Copa das Confederações, que começa no dia 15 de julho de 2013 e vai até o dia 30 de julho. Jogo de abertura em Brasília, as semifinais em Belo Horizonte, em Fortaleza e a final no Rio de Janeiro. Portanto, passar de novo para você as cidades sede da Copa das Confederações em 2013, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Passar a data do torneio, vai passar aqui embaixo da tela também. Copa das Confederações que começa no dia 15 de julho de 2013 e termina no dia 30 de julho
A final vai ser no Rio de Janeiro, a abertura em Brasília e as semifinais da Copa das Confederações em Belo Horizonte e Fortaleza. Portanto, Copa das Confederações foi definido dessa forma. Nós fizemos um giro pela cidade-sede da Copa do Mundo, também da Copa das Confederações, fomos de norte a sul pelo país, passar as informações da Copa do Mundo agora. Abertura, como já se esperava, em São Paulo, Copa do Mundo que começa no dia 12 de junho de 2014 e vai até o dia 13 de julho. A final vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, como também já se esperava. Semifinais em Belo Horizonte e em São Paulo e a disputa de terceiro lugar em Brasília. O jogo de abertura começa às 5 da tarde e a final no dia 13 de julho, às 4 horas da tarde. Quando tivermos 4 jogos no mesmo dia, as partidas vão começar 1 da tarde, 4 horas, 7 e 10 da noite. Essas as informações que nós tivemos agora na cerimônia oficial direto de Zurique. Você fica agora com a Arena Sport TV, que vai repercutir muito essas informações, as escolhas das cidades sedes. Vamos ter também contato do Marcelo Barreto, direto de Zurique, dentro do Arena Sport TV, que vem na sequência aqui do Sport TV News, edição da tarde, que fez um giro de norte a sul pelo país. Eu agradeço demais a sua companhia. Você fica agora com o Arena Sport TV, repercutindo toda essa informação. Portanto, a abertura da Copa do Mundo em São Paulo e a grande decisão no Rio de Janeiro. Valeu demais a sua companhia. Um grande abraço. Tchau.